consulta@rittv.com.br. Hoje eu recebo o Dr. Marcos Lago, ele é médico oftalmologista. Doutor, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Denise. Eu agradeço em nome da Equero Hospital de Olhos e do Dr. Renato Neves a nossa presença. Dr. Renato Neves, que já esteve aqui, com você. Exatamente. Olha, doutor, falar sobre a saúde dos olhos é muito importante porque mexe demais com a gente. Então, se você tem um problema nos olhos, às vezes é difícil de perceber. Algumas doenças a gente sabe, a gente só percebe quando já está muito avançada, a gente vai falar sobre isso. E a degeneração macular também. Para abrir o programa, tem uma reportagem falando sobre o tema, então eu convido o doutor que está aqui comigo e você que está em casa para a gente acompanhar a reportagem de Eliezer Pereira. Vamos lá. Então, a reportagem que abre o programa de hoje. Agora, doutor, o nosso repórter falou dos exames, né? Numa consulta padrão, uma consulta normal. Aquela, então, que quem usa óculos vai saber se o grau aumentou ou não, quem não usa vai saber se pode continuar sem óculos. Essa consulta normal, ela inclui esse exame de fundo de olho? Que tipo de exame a gente faz numa consulta normal? Perfeito. A consulta normal, a gente mede a visão inicialmente, né? Precisa saber o que é que o paciente enxerga, o que é que ele não enxerga. Então tem aquela tabela que as letras vão ficando cada vez menores. A gente mede até onde o indivíduo chega, num olho e no outro olho, com óculos e sem óculos. Né? Depois que mediu a visão, se ela está normal, você, e depende se for um paciente, uma criança, um jovenzinho, você não precisa ir para o exame de fundo de olho, se não tiver uma outra doença. No adulto, obrigatório fazer o exame de fundo de olho. Acima de 40 anos para todo mundo. Antes disso, você pesa caso a caso. O que ocorre? O fundo de olho, ele dá... Você vai ver também nas pessoas que não enxergam bem. Se o indivíduo tem um olho, você chegou lá na letrinha menor, o tal do 20-20, ele lê a 20 pés, o que deveria ser lido a 20 pés, que são 6 metros. Ele tem a visão 20-20 num olho e no outro olho, por exemplo, 20-100. Puxa vida. Ele lê a 20 pés, o que todo mundo lê a 100 pés de distância. Quer dizer, está todo mundo lá atrás, ele tem que chegar lá na frente. Enxerga super mal. Você fica desconfiado, alguma coisa está acontecendo e pode ser lá dentro do olho. Então você examina a câmara anterior, você examina o cristalino, daí você dilata a pupila e vai olhar lá atrás. Retina, nervo óptico, tudo isso. Eu já fiz 2 tipos de exame para enxergar as letrinhas. Um onde a letrinha fica na parede e eu fico distante com aquela maquininha passando as lentes, e outro que é como se fosse um binóculo onde as letras estão lá dentro. Tanto faz o que é feito, a projeção da mesma maneira, eu tenho que enxergar a mesma coisa nos dois? Sim, você tem que enxergar a mesma coisa nos dois, porém, a técnica de exame de perto, que é essa que você põe o aparelho e vê letrinhas dentro do aparelho, ela é menos precisa. Por que ela é menos precisa? Toda vez que você coloca um objeto próximo ao olho, existe um reflexo com 3 componentes que modifica a estrutura do olho. Então você tem, os 2 olhos viram para dentro, o seu cristalino fica globoso, a sua pupila muda um pouquinho, então você não consegue fazer uma medição de perto. Naturalmente você não está com os olhos dentro de um binóculo para enxergar. Você está olhando para longe. Eu percebo uma diferença nesses dois. Eu me sinto mais confortável quando ele está na parede, projetado, e eu estou na distância correta. Mas para renovar a carteira de habilitação, por exemplo, que foi o exame que eu fiz recentemente, está lá no aparelho. Está no aparelhinho. Ali, naquele aparelho, para a carteira de motorista, tem uma outra função, uma função de ofuscamento. Ah, também teve essa então, parte. Eles têm que ter aquele aparelho para poder fazer um teste de como você reage ao ofuscamento. Tá. Você Depois está numa estrada. bate uma luz, depois você tem que saber que letra que está lá embaixo. E aquele aparelhinho consegue fazer isso com mais facilidade. Tá. A questão genética, eu sempre falo aqui, é o seguinte: tem médicos que são médicos da família, então você elege um oftalmo para sua família, vai todo mundo lá. Isso é ótimo porque você sabe como são as pessoas daquela família, né? Esse seria o ideal, na minha opinião. A realidade é que é outra. Às vezes você não consegue nem passar 2 vezes com o mesmo oftalmo. Então, é mais difícil hoje. Perde um pouquinho dessa questão, que você vai depender muito do que eu te falar, né? E se eu não tenho essa informação de uma doença na família, se ninguém está diagnosticado ainda, cada médico
é diferente, às vezes para um já seria um diagnóstico já duvidoso, um outro médico já, espera o ano que vem. É bem isso mesmo, é bastante interessante. A saúde tem um intermediário, né, que é o que chama-se convênio. Então, a contratação do serviço do médico hoje, se ele não for um médico estritamente particular, passa por um intermediário que faz a contratação do paciente e do médico, e junta essas duas pessoas, né? O que ocorre é que às vezes o médico não trabalha mais para aquele convênio, então o paciente não pode mais ir lá, o paciente deixa de ir naquele convênio, que o médico não tem mais, então as relações ficam intermediadas por indivíduo comercial. Perde-se um pouco da medicina tradicional, como você está falando, de cuidar. De família. O oftalmo é um médico que pode cuidar de você de quando você nasce, para examinar o seu fundo de olho. Você saiu da barriga da sua mãe, ele está lá examinando a sua retina. Isso acontece. Todo dia, um monte. E ele vai te operar a catarata com 90 anos. Então, se ele sobreviver, ele consegue te ver de quando você nasce até você envelhecer. Vou dar uma paradinha, mas a gente continua falando de saúde. Daqui a pouco eu volto para tirar mais dúvidas sobre essa questão genética. Vou conversar com o Dr. Marcos Lago, que é médico oftalmologista. Doutor, se alguém tem um familiar que tem ou teve degeneração macular, já precisa ficar mais atento? Tendo essa informação, tem sempre que avisar o oftalmo? Sempre. Por todas as doenças, não só a degeneração macular, mas nós somos produto dos nossos antepassados, né? Nós herdamos e funcionamos e construímos os nossos tecidos e todas as nossas células a partir das informações genéticas dos nossos antepassados. Então, se é conhecida uma doença, se especificamente você sabe, seu pai teve isso, sua mãe teve aquilo, ou um avô, ou um tio, ou um primo, então você vai observar, você vai contar para o seu médico e ele vai procurar ativamente aquele tipo de doença, ou sinais de que aquilo possa um dia aparecer. A gente falou, eu até falei para o doutor da catarata, por exemplo, outro problema aí que é muito relacionado à genética também. Significa que pode ter e que vai ter. Quais são os outros componentes? Falando da catarata, porque depois vamos falar da degeneração macular do sol, tudo, mas só porque eu lembrei agora, vamos aproveitar. É verdade que o olho claro é mais sensível? Depende. Vamos lá. Catarata, olha, só voltando no que você falou da catarata. Catarata todo mundo vai ter. 100% da população. A genética faz com que ela apareça antes ou depois. Essa é a história. Se todo mundo viver 150 anos, todo mundo vai ter catarata. Tem gente que morre antes de ter catarata. Isso, tem gente que morre antes de ter catarata. Essa é a verdade. Ou a catarata vem tardiamente mesmo. Porque o cristalino, ele envelhece todos os dias, desde o dia que a gente nasce. Todo dia ele envelhece um pouco. Aí quando você chega lá pelos 40, 45 anos, você começa a ter dificuldade para ler de perto. Que já é o motivo para usar óculos, aquele que todo mundo também vai usar óculos. Aquele óculos de leitura, todo mundo vai usar. Aí você vive mais 45, chegou a tua catarata. Catarata, então, tem isso. Exposição ao sol, fundamental. Raio ultravioleta é raio que causa câncer de pele, todo mundo sabe. Se causa câncer, por que não vai ajudar a catarata? Por que não vai ajudar a degeneração macular? Quer dizer, são raios deletérios para os olhos. Tem aquela pelinha que às vezes na população chama de catarata, sabe aquela pelinha que cresce em cima do olho? Muita gente tem. Aquilo chama pterígio. Em grego, ptérigos é asa, né? Tinha o pterodáctilo, aquele dinossauro que voava. Então, ptérigo é a asa. E o pterígio é uma asinha, que ela tem um formato de asa. Não necessariamente. Às vezes atrapalha? Se atrapalhar a visão, deve ser removido. Se não atrapalhar a visão, é melhor não mexer. É uma cirurgia difícil, aquilo pode voltar, pode complicar. Então, claro, tem técnicas muito boas, mas o tratamento conservador, nos casos que não há alteração, ainda é interessante. Tá. O sol, você disse que ele atrapalha tanto a catarata quanto a degeneração macular. A gente tem muito sol, às vezes, no nosso dia, e aí você precisa utilizar um óculos de sol.
Como é que a gente, às vezes a gente sabe que não é de boa qualidade, mas às vezes você acha que é de boa qualidade e não tem certeza. Como que a gente vai saber se a lente daquele óculos é de boa qualidade, se ele vai nos proteger ou não desse sol? Existem alguns mitos e algumas verdades nessa história do óculos de sol. Eu me lembro das aulas de pediatria da faculdade, tinha uma professora que ela falava, professor de pediatria, ela não dê banho de sol no recém-nascido com o vidro da janela do quarto fechado, porque o vidro vai filtrar os raios ultravioleta, que são os importantes para o bebê, modificar a vitamina D, fixar o cálcio nos ossos, para isso que o bebê toma sol. Então, se o vidro da janela da nossa casa bloqueia raio ultravioleta, quer dizer que ele é um raio facilmente bloqueável. O importante é saber quanto dele é bloqueado. Então, os óculos de sol, para que eles servem? Primeiro, para diminuir a claridade. Por exemplo, você tem olho claro, eu tenho olho claro. Incomoda muito mais a gente, porque o olho claro é um olho mais fininho, a parte colorida é fininha. Entra um monte de luz no nosso olho. No seu, muito mais. Né? Seu olho é mais claro. Será? Aí, a gente põe o óculos de sol para alívio de sintoma de claridade. Mas também porque as lentes são filtros ultravioleta melhores do que o vidro comum. E aí também nisso tem qualidade. Tem acima de 80%, 90% de filtro, você já começa a ter algum benefício do óculos de sol. Claro que quanto mais, melhor. Aí o que ocorre? Tem óculos de camelô que filtra todo o ultravioleta. E tem óculos que você compra de grife, que tem um pouco menos. Você tem que medir. É difícil você olhar, essa lente é assim, essa lente é essa. Não tem como você saber olhando a olho nu. Você precisa de medidores de radiação ultravioleta, de quanto passa. Quem tem isso? Quem tem essa máquina? A gente tem lá na IKEA, a gente tem. Alguns oftalmologistas têm. Vale a pena levar o óculos? Você se incomodaria? Não, é claro, tem que levar. O paciente levar o óculos para você? É para isso que está lá o equipamento, para a gente medir essas coisas. Porque senão a gente precisa acreditar em quem fabricou o óculos e a gente não sabe se essa informação é verdadeira ou não. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos atender uma ligação? Quem fala conosco é a Thelma, de Imperatriz, no Maranhão. Oi, Thelma, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Denise. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. O seguinte, sobre essa questão da degeneração macular. Aqui na nossa Baixada, o que a gente mais encontra é os optometristas que fazem consulta como se fosse oftalmologista, né? No caso, para óculos. Então, eu gostaria que o doutor se posicionasse e falasse a respeito do risco que a população corre com isso, né? Porque a gente sabe muito bem que no caso, o oftalmologista, sim, que ele é habilitado para fazer essa consulta de vista, e não é só a questão do óculos, mas a questão de diversas doenças, como a degeneração macular, como a questão também da pressão alta do glaucoma e estrabismo, e uma infinidade de doenças que a gente sabe da questão da oftalmologia, né? Então, assim, quais são os riscos que a população corre com esse tipo de profissional? Thelma, obrigada pela sua participação, obrigada pela sua pergunta. Um beijo para todo mundo de Imperatriz do Maranhão. Doutora, essa é uma questão muito importante. Não é raro, aqui em São Paulo mesmo, a gente encontrar em óticas, em estabelecimentos, oferecendo um exame de visão, onde não tem um médico lá, não é um oftalmo que está lá, é o optometrista. A optometria é uma profissão regulamentada fora do Brasil, em alguns países. Você pega a Europa, tem optometrista, você pega os Estados Unidos, tem optometrista, e aí vamos lembrar da palavra opto, olho, metrista, de medir. Ele mede o grau, ele serve para medir grau. O optometrista faz óculos, para isso que ele serve. No Brasil, nós não temos essa profissão legalmente regulamentada. Então, é uma atividade ilegal. O detentor dessa faculdade de medir óculos no Brasil é somente o médico oftalmologista. Tá? Só entrando um pouquinho mais nesse assunto, o que ocorre?
No Brasil, pela Constituição, o oftalmologista não pode ser dono de ótica, porque a medicina não pode ser exercida comercialmente. Mas nos Estados Unidos e na Europa, ele pode ter a ótica. Então, para haver a concorrência, para que haja um equilíbrio, que não tenha o oftalmologista que fica passando óculos só para ganhar dinheiro, existe a profissão do optometrista, que é um comerciante técnico. Então, há esse equilíbrio do mercado. Uma questão de mercado. No Brasil, uma questão política, não há o optometrista, mas o oftalmologista não pode ter ótica. Então, ficamos assim. O ótico vende óculos com a receita do oftalmologista. E o optometrista não pode. Ok. Então, aqui no Brasil, a gente não pode... quem vai medir o nosso grau não é o optometrista, é o oftalmologista. Só ele pode fazer isso. Só que existem optometristas, como a gente ouviu em outros estados, em São Paulo, eu mesmo já peguei a receita. Olha, eu fiz esse óculos aqui, o que o senhor acha? Um carimbado. Optometrista, ele ainda carimba, uma coisa absolutamente ilegal, que você vai lá e carimba que ele é optometrista. Não pode ter isso no Brasil. Qual é o risco? Ela está perguntando que risco. O risco é o seguinte, o optometrista no exterior, ele é um parceiro do oftalmo. Então, ele mede o grau, mas ele fala, cadê o seu exame de glaucoma? Cadê o seu exame de catarata? Cadê o seu exame de retina? O optometrista aqui é concorrente ilegal, quer dizer, está tudo errado. Liga por dinheiro. E aí, então, ele não manda no oftalmo, não pergunta do oftalmo, o paciente fica subavaliado. Medir a visão, muitos pacientes, e aí a gente infelizmente pega o Brasil com essa situação de educação precária que a gente tem para a massa da população. Então as pessoas acreditam que medir a visão e fazer um óculos é uma consulta de oftalmologia. Substitui. Isso é só o começo, como eu te contei, né? É só o começo. Não é regulamentado aqui no Brasil. Se fosse, estaria casado com a consulta ao oftalmo. Aí deveria haver essa parceria. Tá. Mas aqui no Brasil não tem. Vale ressaltar, então, que esse profissional não pode exercer essa função de medir a nossa visão. Tá? Então, isso quem tem que fazer é o oftalmo. O risco que se corre é enorme, porque eu não confiaria no profissional que não é um médico aqui no Brasil, já que não pode aqui no Brasil para fazer esse trabalho. Então, está respondida a pergunta da nossa telespectadora. São tantos oftalmos que a gente tem no país, vale a pena sempre consultar anualmente um oftalmo, doutor? Quem é que precisa fazer isso com espaço menor? Muito bom. São 18 mil oftalmologistas mais ou menos no Brasil, que são com título de especialista, né? Tem os que não têm título, tem os que praticam, porque também tem isso no Brasil. Assim, se você tem CRM, você pode exercer qualquer atividade médica sem dizer-se especialista. Mas você pode fazer oftalmologia e carimbar médico. Você pode fazer óculos. Você pode abrir a cabeça e operar cérebro também, sem ser neurocirurgião. A nossa lei foi montada assim, né? Bom, ok. Anualmente, a consulta. Em crescimento, as crianças que estão crescendo, o olho está se modificando, as estruturas anatômicas estão se modificando a cada dia. O cérebro, que é quem enxerga, está aprendendo a enxergar. Você sabe que a gente aprende a enxergar até os 21 anos de idade? É mesmo? As meninas, principalmente, que para enxergar cor, você aprendeu, você deve estar mais ou menos nessa idade, você está terminando de aprender a ver cor. 28, doutor. Então, você terminou de aprender a ver cor há muito pouco tempo. Os meninos aprendem a ver cor até 15 anos, 14. Por isso que o homem não se combina tão bem as cores. Ele chega lá, ele não vê tão bem as cores. Tem uma certa dificuldade. Mas o sistema visual, em termos de quantidade de visão, o tal do 20/20, até 8, 10 anos já está formado. O cérebro é que foi aprendendo a enxergar isso. Portanto, se eu tiver grau, se eu tiver necessidade de usar óculos, nessa fase de crescimento, eu tenho que ser visto com uma frequência maior. E aí a frequência anual, às vezes até 2 vezes por ano, dependendo do caso. Casos de hipermetropia de criancinhas, por exemplo, tem que olhar cada 6 meses, 4 meses, porque a aprendizagem é muito rápida e qualquer falha pode ser devastadora no futuro, né? Depois, a gente atinge a maturidade, né? Com 20 e poucos anos, você já atinge o adulto jovem. Até os 40,
você não tem muita necessidade, o sistema visual está super adaptado ao meio, poucas modificações você vai ter, então não é obrigatório anualmente. Aí, a partir dos 40, você já começa a ter o braço ficar curto, aquele negócio todo, então você começa a ter que avaliar de novo com mais frequência. Enquanto o grau se estabiliza, você começa com um grau de perto, 1,5, 2 e tal, aí também dá uma acalmada. Lá pelos 50, 50 e pouco, também dá uma acalmada. Aí você pode voltar aí menos vezes no oftalmo. 3 anos, 4 anos, dependendo. E depois, mais para frente, você começa de novo com o começo então, da catarata. Picos, tem né? isso, tem exatamente. Momentos aí tem momentos de mais frequência e de menor frequência. Agora, doutor, quem precisa usar óculos, o que a gente percebe é que, por exemplo, eu vou falar da miopia. Eu percebo pessoas que começaram com a miopia na fase de crescimento. A miopia também pode acontecer já num adulto, então depois dessa fase das mulheres, terminou de evoluir tudo aí das cores aos 21 anos. Depois dos 21 anos, a miopia pode chegar, a qualquer momento isso pode acontecer, é mais difícil? Mais difícil. Tem a miopia progressiva, ou a miopia patológica, ela realmente pode acontecer mais tarde, ela normalmente não, desde cedo, mas ela pode evoluir mesmo depois que todo o corpo parou de crescer. E aí são modificações estruturais da córnea, às vezes, o crescimento do olho mesmo normalmente não tem, mas você pode ter modificação estrutural da córnea, aí você continua tendo um aumento da miopia. Mas são casos mais raros, não é o comum. Isso são aqueles, né, na distribuição estatística normal, são aqueles casos que são raríssimos, menos de 1%. Né? Vou dar uma paradinha no nosso bate-papo para dar um recado para quem está em casa, mas eu volto, porque eu vou refazer o meu convite para você que está em casa. Aproveita, liga para cá, porque esse é o último bloco do Consulta ao Doutor de hoje, falando sobre degeneração macular. 0 operadora 11 3337 5886. Nós também estamos em diversas redes sociais, os endereços vão aparecendo aqui na sua tela, então fique à vontade para participar. Tem muita pergunta chegando pelo Facebook, mas eu deixei uma pergunta antes de ir para o intervalo sobre miopia e cor. A percepção de cor do míope que está sem óculos ou lente é diferente? Veja, interessante como a retina é construída. Quem percebe cor é a retina. Nós só temos 3 neurônios que enxergam cor na retina. Um vermelho, um verde e um azul. Aqui na televisão você conhece como RGB. Você tem aí nas suas câmeras entrada RGB, Red, Green and Blue. Nós também, na nossa retina é RGB. Então nós temos uma série a maioria verde e vermelho e alguns poucos azuis, em menor quantidade azuis. A gente só percebe isso do meio ambiente, fisicamente falando. Né? Então, quem enxerga a cor, o branco, o preto, é a consciência. A gente monta essa informação na nossa consciência. Junta essas 3 e vai interpretando junto com o treinamento da mãe, do pai. Ó, essa planta é verde. Sim. Aí você aprende a dar nome para a cor. Ah, essa aqui tem um cinza com azul. Você começa a entender, isso é difícil, aqui está amarelado, acastanhado, esse aqui é um vermelhinho com laranja, e a gente vai aprendendo, e cada cultura nomeia as cores de uma maneira específica. Então tem a parte cultural e a parte genética, porque também cada pigmento da retina, o vermelho, o verde e o azul, tem ligeiras diferenças. Então nem todo mundo enxerga exatamente da mesma cor? Ninguém. Ai, que legal. A gente aprende a dar nome igual. E o daltônico? O daltônico tem defeito nesse pigmento. No RGB? Na produção do R, do G ou do B. Perfeito. Tem diversos graus? Eu já convivi há muitos anos com um daltônico. E eu sempre quis utilizar um óculos para saber como é que ele enxergava. Mas tem graus diferentes, então, porque quando alguém pensa no daltônico, pensa que a pessoa não vai conseguir distinguir se o farol está verde ou vermelho. Tem daltônico assim, sim. Tem graus variados. A mesma coisa que altura, cor de cabelo, cor de olho. Não tem uma série de tons? Sim. Altura, cor de pele. Uhum. Quantidade de daltonismo, porque é pigmento. É quantidade de pigmento também. Então tem mais pigmento verde, menos verde, um pouco menos.
Então, e existem aqueles gravíssimos que não têm pigmento, mas essas pessoas são praticamente cegas. Você pega um albino verdadeiro, puro, não enxerga, ele não tem pigmento. Então ele é praticamente cego para tudo, porque ele tem muito pouco pigmento, ele quase não detecta diferenças, ele vê muito mal, né? Então, você me perguntou do míope e a visão de cores. O míope, dependendo do grau, e aqui eu vou exagerar só para explicar um pouco mais. Ele tem, a quantidade de pigmento está correta. A célula dele está ok. Porém, como o olho dele é muito grande, e aí eu tenho que explicar uma coisa. O olho é formado, quando a gente está na barriga da nossa mãe, o olho é formado, a bolinha, a partir da pele para trás. E a retina, aquela antena parabólica, que é um pedaço do cérebro, ela vai do cérebro para frente. Então nós temos o olho crescendo para trás, a retina crescendo para frente, ela se abre lá dentro e a gente forma a bolinha. Então são dois tecidos de origens diferentes. A informação de crescimento para a miopia, que é um olho que cresceu bastante, para um cara que tem 20 graus de miopia. Vamos exagerar para ficar fácil de entender. Então ele cresceu, um olho que cresceu um monte a mais. O olho cresceu com a informação que vinha da frente. A retina não tem essa mesma informação, ela tem o mesmo tamanho. E ela prende lá na frente e aqui atrás, igualzinho. O que acontece? Pega uma bexiga e enche um pouco. Você não consegue ver através dela. Enche mais. A parede vai ficando fina. Enche bastante. Daqui a pouco eu pego a bexiga que eu não via e eu vejo através da bexiga e te vejo. A parede está super fina. A retina do míope é assim. Ela prende na frente e prende atrás, logo lá na formação, no embriãozinho. Só que a frente vai crescendo e ela vai esticando. Então o que ocorre? Você deveria ter um neurônio do lado do outro. Essas células de percepção de cor são neurônios, né? São os cones, são chamados porque eles têm a forma de cone. Não é o ceratocone que o Renato falou na outra semana. São os cones do neurônio. O R, G e o B, os conezinhos de percepção de cor. Se eles estão um do lado do outro, vem a quantidade de raios de fora, bate lá para dentro. A luz bate, então eles estão alinhadinhos, bonitinhos, eles percebem a luz, a imagem fica nítida, fica boa. Agora imagina se a retina está totalmente esticada, esticada, esticada. Tem um neurônio, um espaço, um neurônio, um espaço, um neurônio, um espaço. A percepção não é a mesma. Então você tem uma perda de qualidade da visão de maneira global, não só de cor, não só de nitidez, mas de uma maneira global. A consciência, que é quem vê, fica menos suprida do sinal visual. Então, pode haver alguma distorção, mas não necessariamente igual ao do autor. Tá. Pergunta no Facebook, Elizabeth Ângeles pergunta: meu filho aos 15 anos começou a ver pontos pretos nos olhos. Ela diz aqui que é descolamento de retina. Hoje ele tem 18 anos, então levei ele ao médico, que disse que achou que não devia fazer cirurgia, mas que meu filho teria que se acostumar com isso. Gostaria de saber a opinião do doutor, se ele pode correr, fazer educação física, etc. Não deve ter sido descolamento de retina, né, os pontos pretos? Provavelmente não. Provavelmente não. Infelizmente, ponto preto é uma coisa comum, não tem como saber. Mas é interessante juntar essa pergunta com a outra moça que perguntou dos dois olhos. Tá. Aí indo para o outro olho dela e para o olho do filho da moça aqui. Tá. Pontos pretos podem ser uma série de coisas. Mas o mais comum são pequenos grumos do humor vítreo, daquela gelatina que eu estava contando no começo. Então, por exemplo, indivíduos que fazem artes marciais, caem no chão, faz rolamento do judô, ou que faz boxe, ou karatê, ou coisas que tem chute, impacto. Tá. O que acontece? A gelatina tem uma tendência a fazer esses grumos e descolar precocemente. Então, um jovem lutador, ele já pode ter esses grumos e ver esses pontos pretos como um idoso que teria por causa da idade. Tá. Isso com esse impacto. Dança, por exemplo, onde não há o impacto, não. Não. Tá. Gira muito, mas não tem impacto. Não, porque é aceleração e desaceleração o problema. Você bate, então aí acelera e bruscamente desacelera com massas com densidades diferentes, igual aqui no chacoalho.
Tá. Quem tem esses pontos pretos tem que fazer algum tipo de acompanhamento? Tem que fazer fundo de olho. E Vai... de fundo de olho, que é o mapeamento da retina. Tá. A retina está no fundo do olho, então às vezes a gente fala fundo de olho, a gente fala mapeamento de retina. Estamos falando da mesma coisa. Tá. De quanto em quanto tempo? Se aumenta, faz de novo? Com pontos pretos todo ano, com aumento assim que aumenta a volta. Que existem doenças inflamatórias, as uveites, que são doenças graves também, são doenças do sistema de defesa nosso contra a gente. Doença autoimune, que chama. Então as uveites podem ser autoimunes, muitas delas são. O nosso sistema de defesa se liga com uma violência e começa a inflamar o olho inteiro. A inflamação para um tecido transparente é muito perigoso. Porque o tecido é transparente porque ele está todo bonitinho, as fibras estão uma do lado da outra, não tem cicatriz, não tem nada. Se você começa a ter cicatrização, muita inflamação, perde a transparência, cai a visão. E uma das coisas que começa a uveite são pontinhos pretos. Tá. Outra pergunta. Olá, Denise, doutor, boa tarde. Eu tenho 44 anos, uso óculos desde os 18 anos, sou míope, tenho astigmatismo e minha retina é fina. Não posso operar. Ela diz aqui, não posso operar realmente? Ainda não existe uma solução para isso? Meu olho é claro. Obrigada. Obrigada, Raquel Vitorino, que mandou essa pergunta pra gente. Tá. A retina fina contra a operação, precisa ver se o termo está correto. Porque a córnea é que é fina, que não permite a cirurgia. Tá. A retina fina, se ela não tiver rasgo, lesão, nada, ela permite a cirurgia, sim. Tá, então, está lá atrás, né? Porque está lá atrás, é o perceptor, é a antena parabólica. Tá, mas a retina pode ser fina também? Então, no míope, quando ela é esticadinha, vai ficar fina. Fica fininha. Tanto a parte da frente, quanto a parte... Aí pode ser a córnea fina, a retina, pode. Tá. Tudo pode, né? Tá, então se de repente ela pode fazer, não é impeditivo. Não é impeditivo. Se for a retina. Se for a retina. Se for córnea. Se for a córnea, aí tem outros métodos que não a escultura na córnea. Você pode colocar uma lente de câmara anterior, que a gente coloca lá, doutor Renato, coloca um monte. É uma lente que prende no colorido do olho, corrige o grau perfeitamente, no jovem. No indivíduo mais velho, você tira o cristalino, coloca uma lente atrás do colorido, que seria como a cirurgia de catarata. E essas lentes você escolhe o grau, a partir do grau que a pessoa tem. Então a cirurgia refrativa tem a laser, tem a lente de câmara anterior, a lente de câmara posterior. Josemar Ferreira pergunta, gostaria de saber se há cura para atrofia de nervo óptico, pois devido a uma cirurgia de descolamento de retina, houve esse problema. Então, é a mesma coisa que me perguntar quando é que um indivíduo cadeirante vai levantar da cadeira e andar. É quando eu vou curar uma atrofia de nervo óptico, porque as duas coisas são a mesma coisa. A medula é como se fosse o nervo óptico, só que vai para dentro da coluna. É um pedaço do cérebro que vai para a coluna, o nervo óptico é um pedaço do cérebro que veio para dentro do olho. Então, se houve atrofia, é morte neuronal. Tecido nervoso, a gente ainda não consegue recuperar. Células-tronco é o grande negócio para isso. Mas ainda está longe. Eu acho que em 30 anos a gente recupera isso, mas eu não sei se eu vou estar... Se eu vou assistir. Ou talvez esteja velhinho com catarata, eu assisto. Acho que eu vou ter catarata mais cedo, viu, doutor? Olha, a Islene, que fez a pergunta aqui, agradece, diz que está adorando o programa. Obrigada, viu, Islene? Solange Maria gostaria de saber se a pessoa que faz a correção de miopia através da cirurgia, como é que fica esse controle? Tem gente que zera o grau. Às vezes, não. Zerar o grau é fácil. O problema difícil não é manter. O difícil é manter no zero. Isso mesmo. Tá. Porque porque se está zerado pode acontecer de novo. A gente se recupera. O nosso corpo regenera. A gente faz cicatriz e regenera tecido. Com essa memória. E aí, exato. Então, você tem lá a sua córnea. Eu comi um pedaço dela com laser. A córnea regenera, ela volta. Se ela voltar para o tamanho original, você volta a ter grau. Pode fazer de novo a cirurgia? Se ela tiver espessura, pode fazer de novo. Tá. Tem gente que faz, às vezes não consegue manter, que você disse que zerar é fácil, difícil é manter, mas volta com 1 grau, 2, para quem tinha de repente muitos graus, a vida melhora 100%, não tem nem o que falar. Tem gente que realmente precisa, não consegue. Eu não sei se tem limite de grau para usar lente de contato. Até quantos graus uma lente de contato permite? Tem as lentes comerciais
que estão aí, que tem uma gama variada de graus, mas por altos graus, você pode mandar fazer a lente. Então não tem muito limite disso também. É mais de como a pessoa se incomoda de ter que utilizar, de repente o óculos que é muito grosso, alto grau é isso. sempre desagradável. A pessoa enxerga mal, ela usa um instrumento de auxílio que é um óculos pesado, ou uma lente de contato que é cara porque tem que fazer especial. Então essas pessoas têm que pensar, às vezes, numa solução cirúrgica, que com essas, às vezes não de laser, mas com essa colocação de lentes dentro do olho. Isso aí é uma saída honrosa para esses casos. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua participação. Vou deixar o site aqui, www.eyecare.com.br. Então, eyecare, presta atenção porque é em inglês. Cuidado com os olhos, né? Isso. eyecare.com.br. Doutor Marcos Lago, foi um prazer te receber aqui. Está convidado para voltar quantas vezes você quiser. Obrigada, Foi um viu? prazer, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Gostei muito das explicações, muito clara a explicação sobre a nossa córnea e como é que acontece a cirurgia. Eu nunca tinha ouvido uma explicação tão boa. Obrigada, doutor. Boa tarde. Hoje eu conversei com o doutor Marcos Lago. Ele é médico oftalmologista, tirou as nossas dúvidas sobre degeneração macular e tantos outros problemas dos olhos. Obrigada pela companhia, pela audiência. Foram muitas as participações pelo Facebook. Infelizmente, não deu pra gente responder todo mundo, mas eu encaminho pro doutor. Se ele tiver disponibilidade, ele responde para cada um. Obrigada pelo carinho. Excelente fim de semana. Curta bastante a família. A gente se vê na segunda-feira. Tchau.